Boa noite, todo mundo que ouviu também o nosso fuxico durante essa apresentação desse vídeo, né? Pedimos desculpa por esse transtorno técnico, é que a gente ainda está se acostumando com essa coisa de live, né? Eu mesmo comecei a fazer live aqui na página recentemente, mas mais uma vez boa noite para todos, obrigado por estarem nos assistindo aqui, nos apoiando nesse assunto que para nós iguaçuenses, né? Pessoal que mora aqui em Foz do Iguaçu, é muito caro, né? Infelizmente, a insegurança no trânsito para o ciclista é uma questão que tem que ser mesmo debatida e que tem que ser solucionada, né? Então, é esse tema que a gente traz nessa live de hoje. Esse vídeo que foi apresentado para vocês, ele foi gravado na última sexta-feira e a gente andou ali pela Beira-Rio, vimos que não tem conexão com as outras ciclovias da cidade e o estado da maioria das ciclovias aqui na cidade é deplorável, né? Como vocês sabem pessoalmente e como vocês viram ali no vídeo. Então, por isso é importante a gente trazer à tona esse tipo de debate. Como a maioria das pessoas sabem, eu sou pré-candidato a vereador nas eleições desse ano, e a mobilidade urbana é um assunto, né? Uma questão que eu trago muito forte dentro desse meu projeto de legislatura, juntamente com o meio ambiente, né? Aliás, está tudo unido. E aqui está o meu convidado, Matheus Rios. Matheus, é um prazer estar aqui com você. Obrigado por ter aceitado esse convite, né? Eu que agradeço pelo convite, por ter feito esse vídeo, né, que a gente apresentou aí para o pessoal. E espero poder contribuir com alguma coisa para esse debate, essa conversa aqui hoje sobre esses problemas que a gente averiguou, como foi mostrado no vídeo. E também, quando estava rolando o vídeo de apresentação, tinha gente até comentando ali, já falando do vídeo, né, na live. Pessoal falando da Tancredo, lá no Porto Meira, que são lugares que a gente ainda vai também para fazer outros vídeos, já dando um spoiler aí das próximas tarefas que a gente tem. A gente espera, né, que essas obras que estão acontecendo atualmente na cidade, elas fiquem prontas. A ciclovia da Itaipu é indiscutível, né, a qualidade daquela ciclovia. Agora, a questão mesmo é a conexão delas com as outras ciclovias da cidade, para que essas ciclovias juntas formem uma rede segura no trânsito das bicicletas aqui na nossa cidade. Matheus, muito legal, né, a gente falar desse assunto, até porque a gente já se conhece desde quando? 2015, por aí? Foi em 2015, acho que foi quando eu tive a minha primeira aula na faculdade com você, na turma. Eu não sabia se você era meu calouro, se você era meu veterano, eu não sabia de onde você era. Mas de cara a gente viu já que a gente se interessava, né, pelos mesmos assuntos. E tanto que dessa amizade surgiram vários projetos, porque a gente descobriu que Daniel sempre trabalhou com essa parte de audiovisual, vídeos. Eu via as postagens dele antigamente fazendo vídeos com drone e tudo mais. E eu, há algum tempo, sou produtor musical, então a gente resolveu entrelaçar nossos interesses e a gente fez vários trabalhos juntos, inclusive desse último vídeo agora que vocês viram. Muito legal, né, Matheus? Também o trabalho que a gente tem feito no canal Skyscraper City, Foz do Iguaçu. Se vocês forem lá no YouTube e colocarem SSC Foz do Iguaçu, vocês vão cair nesse canal, que é um canal que eu e o Walter de Zares a gente iniciou, e a gente vem mostrando mesmo a nossa região, as transformações que têm ocorrido na nossa cidade nos últimos anos, e sempre com aquele toque artístico, né? E essa contribuição que o Matheus tem dado na trilha sonora, né? Muitos vídeos assim que a gente pode dizer que já são históricos, por exemplo, da construção da nova ponte ali, a segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai, o Matheus contribuiu com a trilha sonora. Um Voo sobre Foz, que é um documentário muito clássico, né? Exatamente. Um Voo sobre Foz foi uma experiência para mim, porque quando eu comecei a mexer com produção musical, eu pensei que ia ser uma coisa para mim, só, sabe? Que eu ia gravar minhas músicas, meus projetos. Mas eu sempre gostei muito de trilha sonora em filmes, vídeos, sabe aquela coisa, clipe de banda, etc. Eu sempre gostei muito de audiovisual de forma geral, e foi uma experiência muito legal para mim fazer música, especialmente por uma ocasião, especialmente por um vídeo. E eu fiquei feliz que o Daniel ele gostou de tudo que eu fiz, assim, sem ressalvas. Ele chegou para mim e pediu, olha, eu quero uma música com um toque mais latino, uma coisa assim. E eu acho que eu consegui atender bem nesse requisito, né? E foi uma experiência muito legal. É um documentário que eu me orgulho muito de ter feito parte. Então, se vocês quiserem assistir um documentário muito bacana sobre geografia e história de Foz do Iguaçu, vão lá no canal SSC Foz do Iguaçu e assistam Um Voo sobre Foz.
Tô vendo aqui o pessoal que já entrou, né? Herbert Luiz, inclusive, participou dessa produção também. Um grande abraço para você, viu, Herbert? Júlio Bressan, um abraço, boa noite. Hector Manuel também está aqui. Guilherme Dzeva também está nessa questão do meio ambiente, né, Guilherme? A gente tem batido muito em cima das ações de limpeza de rio muito forte. E eu queria fazer um anúncio e um convite já para vocês, já que a gente está falando disso, né? Vamos colocar tudo no mesmo pacote. Estamos planejando já para o sábado que vem, dia 15/8, às 9 horas da manhã, uma limpeza ali no Parque do Monjolo, perto do Big, perto da Avenida JK. Infelizmente, a situação ambiental da nossa cidade é gravíssima. A gente está passando por um período de crise ambiental, justamente por uma falta de uma administração que cuidasse disso, e isso se traduz nos números da dengue, na poluição dos rios da nossa cidade, na falta de qualidade de vida, na falta de ciclovia, e é contra isso que a gente tem que lutar. Lutar com um bom trabalho, com uma boa administração e honestidade, porque a cidade de Foz do Iguaçu pode dar certo com base nesse tipo de trabalho. Então, às 9 horas da manhã do próximo sábado, dia 15, a gente vai limpar o Parque Monjolo, que é um lugar muito agradável da nossa cidade, e um lugar que tem que permanecer agradável, né? Aliás, ali é a cabeceira do Rio Monjolo, é uma área muito sensível da bacia hidrográfica. Eu produzi mapas, né, sobre as bacias hidrográficas, e falando em mapa, eu tenho aqui um mapa, pega aí, Matheus, o mapa, que é justamente esse mapa que vocês viram no final do vídeo. É o mapa da vergonhosa rede de ciclovias de Foz do Iguaçu, e é uma contribuição prática de como a geografia, eu e o Matheus, nós somos formados em geografia pelo UNILA, e está aqui uma contribuição prática de como que a geografia pode incrementar essa discussão, né? Como que ela pode trazer elementos da ciência da geografia, como a cartografia, por exemplo. Então está aqui o mapa com todas as ciclovias. Esse mapa está atualizado, foi atualizado essa semana, e todas as ciclovias que estão prontas e estão em construção na nossa cidade. Se vocês quiserem ver esse mapa com mais detalhe, vocês podem acessar lá a minha página Dantas Duarte e ver um dos últimos posts, que é justamente no dia que a gente gravou esse vídeo que vocês assistiram. Matheus, eu queria te fazer uma pergunta. Pois não? Quanto tempo tem que você não fura? Eu não furo o quê? O pneu, né, Matheus? Então, acho que faz uns 4 meses que eu não furo o pneu da minha bicicleta, até porque a maioria dos meus treinos eu faço na terra, mas, eventualmente, quando a gente está voltando para casa ou algum deslocamento, eventualmente a gente passa no asfalto, a gente vê a sujeira que são as ruas da cidade, mas tem um detalhe, eu uso uma fita antifuro no pneu da minha bicicleta, e é por isso que faz muito tempo que não fura, mas assim, eu não sei se essa é a realidade de todo mundo, não sei se é todos os ciclistas que conhecem, né, esse mecanismo, né, essa fita antifuro. Existem outros sistemas também que você pode colocar no pneu da tua bicicleta, aquele sistema tubeless, que é o pneu sem câmara de ar, mas aí já é um investimento um pouco mais caro. Não é interessante para aquela pessoa que tem a bicicleta para passear ou para ir para o trabalho, ou assim, uma bicicleta mais simples. Mas, assim, essa fita antifuro é uma coisa um pouco mais acessível, mas pouca gente sabe disso, porque pode ser um transtorno muito grande. Você está indo para o trabalho ou para qualquer lugar, e daí você tem que parar para... eu não sei nem... Às vezes a pessoa nem leva kit de remendo ou kit de primeiro socorro para poder trocar ali a câmera na hora. E daí é um transtorno todo, né? Tem que ligar para alguém vir buscar ou ficar parado ali e estraga e atrapalha todo dia da pessoa, né? Eu tenho um pé frio danado, saber, para furar pneu, que Deus me livre. Infelizmente, semana passada, essa bicicleta que vocês viram no vídeo do início da live, ela foi roubada aqui na garagem da minha casa, aqui na Vila Portes. E aí eu tive que comprar uma outra bicicleta, porque eu não consigo viver aqui em Foz do Iguaçu sem bike, né? E ontem, eu comprei anteontem, e ontem, o que aconteceu? Furou meu pneu, numa ida daqui para o centro, né? Logo ali. E o que acontece? Eu fiquei pensando nessa questão, porque as ruas são muito sujas, né? Inclusive, é uma questão que a gente tem que falar, Matheus, que é da ciclofaixa ali da Beira-Rio, e eu acho que de todas as ciclofaixas aqui na cidade, né? Na infraestrutura existe uma hierarquia. Ciclovia, ciclofaixa e ciclorrota, né? As ciclovias são aquelas estruturas mesmo feitas de concreto, né? Segregadas para o uso da bicicleta. As ciclofaixas utilizam um pedaço do pavimento asfáltico, né? Da própria rua, para poder ser demarcado ali, tá, para as bicicletas. E a ciclorrota é uma faixa compartilhada entre bicicletas e carros.
E, na minha opinião, aqui em Foz do Iguaçu, essas três estruturas são perfeitas, né? A ciclorrota atenderia esses grupos de ciclistas muito grandes aqui da nossa cidade e até evitaria tipo de reclamação que eu tenho ouvido ultimamente de motoristas, né, que dizem que os ciclistas não andam em fila indiana, que eles andam muito aglomerados em grupos e ocupam a faixa toda. Mas se fosse instituída, por exemplo, uma ciclorrota, e ela fosse bem sinalizada, eu acho que esse tipo de conflito já acabaria, né? Mas voltando ao assunto do pneu, o que se observa nas ciclofaixas de Foz do Iguaçu? Muita sujeira, sujeira de canto de rua, pedaço de ferro pequeno, e isso prejudica a gente e dá um prejuízo danado para a gente. Resto de acidente, como a gente viu, que foi mostrado. Resto de acidente, vocês viram ali no vídeo, caco né? De vidro, caco da parte da lâmpada mesmo, que às vezes quebra. Qualquer coisa que quebra no carro cai, fica ali. E fica ali. É triste isso, né? Eu queria até perguntar para vocês que estão assistindo a gente se vocês têm visto aquele caminhão aspirador passando por aí, né? Aquele caminhão é só para inglês ver, fica só no circuito turístico, não passa dentro dos bairros, né? Quando passa só nas avenidas principais ali da Vila A, e pelo resto da cidade é como se não existisse rua, né? Já vi pouquíssimas vezes esse caminhão. O acostamento fica lá todo sujo e nós ciclistas a gente fica propício a furar o pneu, né? E eu, como tenho pé frio, meu pneu fura, vira e mexe, tá furando aí, né? Triste. Porque justamente nas partes onde não tem ciclovia, como diz o Código de Trânsito Brasileiro, que o ciclista ele tem que ficar na mão certa, né? Na mesma mão que os carros, e na faixa direita, que é geralmente onde vai ter estacionamento, acostamento, etc. E é ali que o ciclista tem que batalhar entre a vida e a morte contra os carros que passam ali. Cara, ali na Avenida 3, antes de ter a ciclofaixa, né, aquela que fica do lado esquerdo, o que eu acho que é uma coisa que eu até hoje não vi sentido nenhum. Eu também não vi. Porque os caras fizeram ali a demarcação da ciclofaixa num lado que vai contra o Código de Trânsito Brasileiro, sabe? Mas antes de ter aquilo ali, as pessoas de fato, elas, que eu já vi, pessoas seguindo ali certinho no lado direito da pista, mas, cara, ali a Avenida 3 na Vila é um lugar muito movimentado. Tem um comércio ali, é muito movimentado. E, cara, volta e meia você tá passando ali, seja a pé ou de carro, ou até mesmo de bicicleta, você percebe, você escuta buzinada, é ciclista indo para lá, para cá. Aí, geralmente, o ciclista, o cara sobe na calçada, o cara tem que, sabe, desviar de tudo, porque, em tese, ele não tem lugar para andar. Daí, vieram com essa ciclofaixa, só que ela tá, por estar do lado esquerdo da pista, quando ela acaba, o cara ele tem que cruzar para o lado direito quando vai para outra parte da avenida onde não tem essa ciclofaixa. Aí, nesse desdobramento que o cara tem que fazer para mudar de lado e passar no cruzamento, o cara corre muito risco. É extremamente perigoso esse tipo de coisa. É péssimo também aquela questão da ciclofaixa ali da Américo Sasdelli, que em frente ao Mercado Líder ela some, né? De um lado da pista ela some, daí o que acontece? Algumas pessoas, elas até pensam no jeito certo. Bom, se aqui acaba a ciclofaixa, então eu vou ali pelo outro lado. Só que daí o cara vai na contramão. Às vezes está vindo alguém. E daí, o que vai acontecer? Um ciclista está subindo na contramão e o outro está descendo pela via certa. Uhum. Mas aí um dos dois vai ter que ir para a rua. Aí quem que vai para a rua? Pois é um dilema, né? Um dilema entre tantos que a gente passa aqui na cidade, né? Falando em dilema, Matheus, o que você achou da conexão da ciclovia ali da Itaipu, em torno da Vila da Trilha do Vietnã, com essa que pintaram ali na Avenida Araucária? Cara, a qualidade ficou boa do asfalto, mas eu posso fazer aquela analogia? Pode. Então, essa ciclovia que a gente viu ali, eu penso o seguinte: a qualidade do asfalto tá excelente, parece até melhor do que a própria rua, mas é aquilo, né? Quando você vai num restaurante, você pede um prato. Quando o prato chega para você, ele parece que tá bonito, tá quente, mas às vezes você vai comer, o negócio tá ruim, tá gelado, não é lá aquelas coisas. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Tem que, só com o passar do tempo a gente vai ver realmente qual que é a qualidade daquele asfalto, porque num primeiro momento, nossa, bonito, né? Negócio perfeito, liso, mas mas daqui a 2 semanas tá rosa. Tem que torcer para não ser igual algumas partes na cidade, assim, que às vezes os caras vão asfaltar
alguma rosinha, alguma coisa, e faz aquele negócio todo meia boca, que dá 2 semanas você já começa a ver as pedras embaixo do negócio. Igual fizeram na Avenida Itaboraí, que é que vai ser a Perimetral Leste. Ali os caras asfaltaram tudo, mas é um asfalto extremamente ruim. O asfalto e pedra é a mesma coisa. Se passar um caminhão pesado ali em cima, acabou com tudo, né? E assim, ali já passam muitos caminhões, que é os que vêm da pedreira, né? E quando ali de fato for a Perimetral Leste, que é os caminhões que vão passar por ali para ir para Nova Ponte, que aquela rua ali vai virar igual em algumas partes aí que a gente viu ali naquela ciclovia que tem no meio da... Qual que é a avenida que vai para a rodoviária? É a José Maria de Brito. Igual ali que tem no meio. Algumas partes, o asfalto ele é tão ruim que ele está subindo já para comer a ciclofaixa. Vai ficar desse jeito lá. E sem falar nas outras ciclovias que são meio inúteis, né? Tipo a da Portugal, que conecta com José Maria de Brito, né? A gente fez esse percurso nesse vídeo que vocês viram, e entre a ciclofaixa ali da Duque de Caxias e aquela subidinha do Fórum ali até chegar no início da Avenida Portugal, não tem nada, né? E quando a gente tenta ir por outra rota, vocês viram o que aconteceu lá. Um carro cortou a gente, né? Uhum. Entrou praticamente na faixa do acostamento para poder pegar outra faixa oposta que não tinha nada a ver com a gente. Uhum. Então é esse tipo de coisa que a gente fica suscetível, né, Matheus? E sabe uma outra coisa que me chama muita atenção nessa questão de pensar a cidade e a própria mobilidade urbana? É o seguinte, o que é Foz do Iguaçu pensando na sua origem, na sua construção? Foz do Iguaçu, na verdade, ela vem de várias coisas que foram construídas em vários pontos aqui dentro do que é o limite do município, né, de Foz. Mas é mais ou menos assim, vamos construir isso, e depois a gente vai pensar em como que a gente vai ligar tudo isso. Aí Foz do Iguaçu, você vê no mapa, é aquele negócio esquisito que não dá para entender. E com essas ciclofaixas, essas ciclovias, está acontecendo a mesma coisa. Uma ciclofaixa aqui, outra ali, e você não entende mais nada. Pois é, né, Matheus? Você tem coragem ali de colocar sua bicicleta no canteiro central da JK? Se você for daqui para o centro? É melhor andar pela rua, na verdade? Ali na JK, vou contar para você. Quando eu ganhei a bicicleta, acho que o segundo pedal que eu fiz, assim, quando eu estava começando, tentando pegar o ritmo, eu falei, vou da minha casa até o centro, da Vila até o centro. Aí eu pensei, vou pela JK. E pela JK, mas por onde que eu vou? Poxa, a rua é perigoso, né? Aí eu fui ali pelo meio. Mas, cara, você perde muito tempo ali, porque primeiro que ali é uma calçada, não é lugar de bicicleta aquilo ali, e segundo que ali parece a ciclovia da José Maria de Brito. Tem uns morros assim. É o desafio do Reni. Ali é como se fosse uma segunda parte do desafio do Reni. Mas assim, como você disse, é muito mais seguro ir pela rua, você mantendo a atenção no trânsito, na faixa direita da pista, prestar atenção no semáforo. E uma coisa muito importante que eu já vi muita gente fazendo, evitem andar de bicicleta com fone de ouvido. É muito importante vocês escutarem o que está acontecendo, porque assim, eu já vi gente com bicicleta e você tem um retrovisor, assim. Mas acho que você escutando o trânsito do teu lado é muito mais eficiente do que você prestar atenção no retrovisor, sabe? Dividir sua atenção aqui com o que está na sua frente. Sabe? Não sei, eu pelo menos acho perigoso. Eu nunca ando de bicicleta com fone de ouvido. A gente já depende de uma rede cicloviária que é ineficiente, né? Então, o que a gente menos pode dar é mole, na verdade. Exatamente, a atenção sempre tem que ser redobrada. Em relação à nossa vida, à nossa segurança, né? E dessa forma, nós como ciclistas também contribuímos, né, para a segurança dos outros, porque a gente não nos colocando em risco no trânsito, a gente não coloca outras pessoas em risco também. A gente tem que ter essa consciência, né? Matheus, eu acho muito interessante a gente falar desse assunto à luz da geografia, porque o que acontece? Isso é uma questão de planejamento, né? Claro. Planejamento urbano. Existem órgãos de planejamento na nossa cidade que fazem esse serviço. Na verdade, isso é a responsabilidade da Fostrans, né, que é uma empresa autárquica municipal, e que tem implantado essas ciclofaixas aqui, inclusive nos últimos meses, né? Exatamente. Vale frisar que é um ano eleitoral, então todo mundo quer se promover, né? À base de tinta cal, porque daqui a pouco vai dar uma chuva forte e aquilo ali vai sumir, aquilo ali vai ficar coberto de pó do lado da pista, né?
e quem termina sendo prejudicado somos nós, né? Exatamente. Mas esperamos que a rede se conecte o quanto antes, né? Que a gente possa dar a nossa pedalada de uma forma mais segura, né, Matheus? Porque o que acontece é o seguinte, você tem cada vez mais ciclofaixas e ciclovias aqui na cidade. Eu posso dar aquele exemplo do Dardo? Pode. Então, porque como eu, na minha visão de geógrafo, como eu imagino que acontece o planejamento dessas ciclovias? Eu acho que os caras estão lá numa sala de reunião, eles colocam o mapa da cidade na parede e eles jogam um dardo. A ciclovia vai ser aqui. Pum! Ah, vai ser ali. Tá, mas aquilo ali não liga nada com nada. Não tem problema, vai ser ali porque ali foi o local escolhido. Porque eu quero. Né? Porque eu quero. E daí os caras... tá de fato surgindo cada vez mais ciclovias, mas são pequenos espaços ali e os caras não pensam na conexão disso, sabe? Porque, como você falou, ano eleitoral, todo mundo quer se promover, quer se crescer em cima desse assunto, mas você tem que entender, você tem que saber do que você está falando, sabe? Então... E, inclusive, né, sabendo do que está falando, é assim que a gente contribui para o crescimento da sociedade, para a resolução dessas questões que apetecem a gente, né? E que não são nada boas, né, Matheus? Exatamente. E ainda dentro da geografia, Matheus, você, quando fez o seu TCC, foi sobre mobilidade urbana, né? Mas foi sobre a rede de ônibus, que é um outro problema muito grande. Exatamente. E muito caro para a gente aqui da cidade, né? Exatamente. Fala um pouquinho de como é que foi esse processo da pesquisa. Então, quando eu comecei a de fato pesquisar para o meu TCC, eu já vi que tinha uma dissertação, né, num programa de pós-graduação na Unila, inclusive, do mestrado de políticas públicas, que já trazia quase os mesmos dados que eu trouxe, mas, assim, através de uma outra linguagem, sabe? Assim, o que eu tive que pesquisar, e na verdade o que foi mais difícil, assim, às vezes pesquisar, foi achar, assim, dados concretos e fazer trabalho de campo aqui na cidade mesmo, sabe? Porque eu tive que fazer leitura sobre teoria de mobilidade urbana aqui no Brasil. Inclusive, eu usei muito os livros do professor Vasconcelos, né, da UFRJ. O cara, eu acho incrível que o cara é um engenheiro civil e sociólogo. Tipo, é perfeito para o cara pensar o espaço, a sociedade e a estrutura toda do negócio. Eu acho incrível. Eu tive que pesquisar muito isso. Tive que correr atrás de dados sobre os consórcios aqui na cidade, o que também é um pouco complicado falar, já que os caras estão sempre em cima, né? Você tem que cuidar com o que você vai falar, né? A atuação do consórcio Sorriso aqui é um pouco duvidosa, né? Exatamente. Mas assim... É um assunto para uma outra pauta. Agora, exatamente. Eu já te convido até para o nosso próximo vídeo, né? Exatamente. Quando os ônibus começarem a circular regularmente, a gente vai fazer um vídeo especialmente sobre isso. Exatamente. E o que acontece? Eu tive que fazer esse tipo de leitura, né, sobre mobilidade, leitura do espaço urbano. Espaço urbano, assim, era o foco. Falar sobre o planejamento das cidades, né, que Foz é uma cidade que ela não foi planejada, né? Eu até falei no começo aqui da live sobre o que é Foz do Iguaçu, basicamente. Tá, você teve construção da Itaipu, da Ponte da Amizade, a construção do complexo lá de recepção de visitantes das cataratas, construção, marcos importantes aqui na cidade, mas uma coisa saiu aqui, outra ali. Tá, e como é que a gente vai ligar esse troço todo? É por isso que a gente tem essa cidade que ela é como se fosse você pega uma massa e esmaga ela assim, ela é toda espalhada. Foz é uma cidade muito pequena, mas ela é muito grande ao mesmo tempo. Foz é uma cidade complexa, porque ela é pequena demais, às vezes para você gastar com ônibus e combustível, mas ela é grande demais para você, às vezes, ficar fazendo esses deslocamentos. Ou ir de bicicleta, né? Ser uma rede adequada, né? Exatamente. Se tivéssemos ciclofaixas e uma estrutura para os ciclistas eficiente... Ia ser a cidade perfeita. Exatamente. Né? Ia ser ótimo, porque, sei lá, da minha casa, na Vila A, até o terminal de ônibus. Se você pega os ônibus, por exemplo, os que realmente passam ali, que vão para lá, aqui pela JK, que é uma linha reta, ok, você chega relativamente rápido. Mas por que não de bicicleta? Sabe?
E aí, inclusive, você toca numa questão que a gente já discutiu que eu acho muito interessante, né? Que são as categorias de ciclistas que existem, né, na cidade. Uhum. Tem o pessoal que vai trabalhar de bicicleta, tem o pessoal que vai passear no fim de semana com a sua, com a sua filha, né? Uhum. Com a sua família. E tem os esportistas, né? Sim. Pessoal tipo você, que vai até Sal Azul de vez em quando, né? Vai até Matelândia, nesses lugares longe. Isso. Faz tempo que eu não vou para Matelândia, inclusive. Então, nessa questão dos tipos de ciclistas que a gente tem aqui na cidade, bom, é uma coisa que tem em qualquer lugar, né? Não importa o tamanho da cidade, não importa o lugar, você vai ter aquela pessoa que usa a bicicleta especificamente para trabalhar, você vai ter a pessoa que faz passeios, né? Simplesmente passear, vou dar uma volta no meu bairro, alguma coisa assim. Participa de grupos de pedal, né? Que promovem esse tipo de passeio. E realmente tem os ciclistas amadores, né? Que são os esportistas mesmo. Se tratando de mountain bike, que é essa bike mais comum que a gente vê, que a gente compra nas lojas, né? Com pneu mais largo e tudo mais, guidão mais largo, geralmente o cara que treina esse tipo essa modalidade de ciclismo, ele geralmente não sofre tanto com as questões urbanas, porque ele vai mais para estrada de chão, trilha, essas coisas. Mas tem também o pessoal que faz parte do ciclismo de estrada, que é o pessoal que anda com aquelas bikes que o guidão é menor, a pessoa fica mais curvada, porque você pega mais velocidade, então tem toda uma aerodinâmica ali, o pneu é mais fininho. Essas pessoas, elas andam no asfalto. Inclusive, muitos dos meus amigos do time que eu faço parte, eles gostam de fazer muito esse circuito aqui na Tancredo Neves. De ir até Itaipu, vir até aqui a estação da Copel e voltar. Porque é um circuito plano, dá para você fazer um treino mais tranquilo, um treino mais pesado, acelerar mais. Mas uma coisa que eu já vi é comentários deles assim, falando de que ali é perigoso. Que ali porque apesar de ser linha reta, você conseguir até desviar dos semáforos, coisas assim, é muito perigoso, porque ali os carros pegam muita velocidade e você tem que ficar no acostamento, sabe? Muitas vezes sujo. E você tem a mistura disso tudo. O cara que usa bicicleta para trabalhar, para passear e para treinar, que é o meu caso. O meu também, né? Eu ando mais de bicicleta do que de ônibus aqui. Sempre foi assim, né? E assim, eu acho que o cara que faz todas essas coisas é o que mais sofre, assim, porque o cara usa a bicicleta dele para tudo. Já aconteceu comigo, às vezes, de eu fazer um treino nas estradas rurais aqui, que tem aqui perto de Foz mesmo. Um treino muito comum que eu faço, que é ir da BR até a entrada das cataratas, pela terra, sabe? Um treino legal e tal. E daí, para voltar para casa, tem que ser pelo asfalto, né? Você vai cruzando os bairros e tal, até chegar na minha casa na vila. Mas já aconteceu algumas vezes, não muitas, mas já aconteceu, de tá chegando na minha casa, o pneu fura. Porque o problema tá na sujeira das ruas da cidade. E, na verdade, quem sofre mais com todas essas questões que a gente está trazendo aqui são os dois primeiros tipos de ciclista que eu falei, que é o cara que usa para trabalhar e o que usa para passear de bicicleta. E acho que mais ainda do que isso é o cara que usa a bicicleta para trabalhar. Sabe, direto você vê aquelas pessoas, às vezes até mais idosas, com uma bike mais antiga, assim, o negócio às vezes está até caindo aos pedaços, mas é o que o cara tem, sabe? Não dá para jogar, é o que o cara tem. Esse é o tipo de pessoa que mais sofre com isso, porque geralmente é aquele tipo de pessoa que não tem essa consciência de ciclismo no sentido de que vou pegar minha bicicleta para ir trabalhar, eu tenho que levar câmara reserva, eu tenho que levar kit de remendo, sabe? Kit de primeiros socorros, coisas que o cara consegue resolver ali. Porque o que mais acho que o mais grave que pode acontecer ali no sentido de acontecer alguma coisa com a bicicleta é furar o pneu, né? Mas como o cara não tem essa consciência e não leva nada disso, o que vai acontecer com esse senhor que está indo com a Monark dele trabalhar se fura o pneu, alguma coisa? Ele tem que catar a bicicleta dele, ir andando até a bicicleta mais próxima e deixar lá, furou meu pneu na rua. Inclusive, de várias vezes que eu estive em bicicletarias esperando ou fazendo alguma coisa, sempre aparece alguém com a bicicleta com o pneu furado. Eu estava andando ali, fui voltar para casa e furou meu pneu. Porque, inclusive, eu acho que até deveria haver um maior incentivo, por exemplo, nessa questão dos lojistas, né, o pessoal que vende bicicleta, de incentivar e criar essa conscientização, sabe, nas pessoas, de que
de que elas precisam levar kit de primeiros socorros e tudo mais. No carro a gente não leva um mini extintor, não leva chave, não leva essas coisas. Por que na bicicleta não? Bicicleta é um veículo, como qualquer outro. É porque não é obrigatório, né? Exatamente. Outro aspecto. O que você vê de gente assim, sabe, sem capacete, sabe... Roupa adequada eu não vou falar porque, você não é obrigado a usar uma roupa de ciclismo, mas, capacete, luva... Luzinha, né, na bicicleta. A iluminação, há quem diga que é importante você usar a iluminação durante o dia, porque os carros, assim, vão te ver melhor, mas, na minha opinião, pessoal, não faz muita diferença. Na minha também não. É importante à noite. Capacete e luva é essencial, principalmente o capacete. Eu falo de luva por quê? Porque se acontecer alguma coisa e você cair, a primeira coisa que vai pro chão, você vai cair de mão. E, de vezes que eu sofri um acidente ou caí sozinho mesmo, luva salvou a minha mão, porque se não fosse luva, sabe, ia ficar tudo ralado, machuca e dói. E agora capacete, já vi situações assim, colegas, sabe, que foram fazer algum treino, alguma coisa e que caíram, machucaram. Os caras mandam foto no grupo do capacete, o negócio tá rachado. Né? Eu já vi muitas vezes também. Se não fosse o capacete, sabe Deus lá o que poderia ter acontecido com a pessoa. Morte na certa, né? Igual a gente vê falar, por exemplo, na Serra do Mico, né? Exatamente. A gente está discutindo uma questão infraestrutural da cidade, mas a gente tem que pensar também no regional, né? Existe aí aquele projeto que parece que não saiu do papel, que seria uma ciclovia entre Cascavel e Foz do Iguaçu, beirando o parque ali, né? Você vê, uma vez eu fiz um treino até Céu Azul, chegando lá você consegue ver, mas é uma coisa muito estranha, assim, porque você tá na BR, aí você olha pro lado direito, tem de fato uma rua, só que é lá embaixo, assim. É pedríssimo, eu não boto minha bicicleta ali, sabe? É muito mais seguro, entre aspas, você ir pelo acostamento. Quando anunciaram isso, eu pensei que ia ter um asfalto, uma sinalização, uma coisa adequada, assim, que a gente pudesse vir de Cascavel após em 2 horas, sabe? Tô brincando, 2 horas. Não, mas o que acontece é o seguinte, esse projeto, como outros que já tiveram aqui na cidade, de dar essa atenção para os ciclistas, na verdade, cara, realmente só foi papo furado, nada sai do papel. Mas acho que assim, na minha opinião também, acho que muito é porque, assim, na política, você não tem gente que entende disso, sabe? Você não tem gente que realmente já pegou a bicicleta, já foi para o trabalho, já passeou, já viu, já, sabe? Para ver, de fato, os problemas. Tudo isso que a gente está mostrando, que a gente está conversando, que a gente está vendo, são coisas que, qualquer um que pegar uma bicicleta aí numa ciclovia vai enxergar isso que a gente está vendo, sabe? Então, acho que a falta de ter gente ali dentro, no poder público, que entenda do que está fazendo em relação a planejamento urbano, mobilidade urbana, e pensar nos ciclistas. Pois é, com certeza, né, Matheus? Eu penso muito assim, você falou numa questão do pessoal que pedala ali na Tancredo, né? Uhum. A Tancredo seria uma via ideal para uma ciclorrota, né? Uma faixa compartilhada, bem sinalizada, onde os ciclistas esportistas pudessem utilizar aquilo ali sem maiores problemas, né? Exatamente. Mas graças ao general Silvio Luna, né? Tá dando continuidade ali na construção daquela ciclovia, já vai quebrar um galho. Já vai quebrar assim. Mesmo sem atender a todos, assim, mas é uma estrutura muito bacana que a cidade precisa e que é bem-vinda, né? Ali é interessante porque fica uma via larga, assim, você consegue andar do lado do teu colega de bicicleta, se for preciso. Tá bem iluminada. Mas, assim, eu acho que a gente ainda está muito longe, por exemplo, de pensar numa estrutura, por exemplo, para quem pratica ciclismo de estrada ou até mesmo mountain bike no asfalto, né, na cidade. Porque, às vezes, assim, o cara que treina, às vezes ele tem que fazer um treino mais tranquilo, mais de boa, o cara não precisa ir longe, ele deveria se sentir seguro fazendo o treino dele na cidade, sabe? Uhum. Eu tento ir para alguns lugares, mas, cara, é difícil ter que ficar disputando espaço com o carro, gente que não enxerga você, sabe? Às vezes você está na frente do motorista ali, não sei se a pessoa é tapada, sei lá, não vê, porque tem coisa que realmente não é possível, cara. Mas uma questão de política pública, né, Matheus?
a política pública ela não vai envolver só a infraestrutura, ela vai envolver também a educação no trânsito, tanto para o ciclista, para o motociclista também, que é um outro problema aqui na nossa cidade, na nossa região, de tríplice fronteira, e para o motorista, né? Manter aquele 1,5 metro de distância do ciclista que está ali na via, né? Por isso é importante que sejam construídas ciclovias, ciclofaixas e, se possível, né? E seria ideal também que existissem ciclorotas, né? Que assim o trânsito seguiria compartilhado e todo mundo ia se dar bem, todo mundo ia estar bem educado e todo mundo bem sinalizado, não é verdade? Olha, vou falar para você uma coisa, inclusive até dando continuidade ao que eu estava falando sobre o meu TCC. Quando eu estava investigando os problemas de planejamento e a origem da própria cidade aqui de Foz, eu até cheguei a pensar, cara, que assim, por ser uma cidade mal planejada, é muito difícil você, de fato, sei lá, se tratando dos ônibus, é muito difícil você planejar itinerários eficientes e que atendam toda a população, que não tem problema de atraso, que não tenha problema de falta dos ônibus mesmo, assim. Eu até cheguei, por um momento, por um delírio da minha cabeça, a colocar a culpa, na verdade, na origem da cidade, sabe? Mas eu tenho minhas dúvidas, cara, porque eu acho que se tiver, que nem você falou, se tivessem políticas públicas voltadas para infraestrutura e também para educação no trânsito, porque as duas coisas têm que andar juntas, porque não adianta você ter estrutura e você ter gente que pega a bicicleta para fazer qualquer coisa que seja e a pessoa não sabe o que está fazendo. Das vezes em que eu fiz treinos ali na Tancredo, quando eu precisava dar um giro mais tranquilo e tudo mais, cara, o que passa de ciclista na contramão e eles olham bravo para você ainda, como se você tivesse a obrigação de desviar deles. Ou você estivesse errado ali na direção certa. Aliás, o CTB é claro em relação a isso. Exatamente. Artigo 58 ou 59, se eu não me engano. E o artigo 38 do Código de Trânsito Brasileiro, olha, eu ia falar Constituição, mas o artigo 38 do Código de Trânsito Brasileiro ressalva que o ciclista ele tem que ficar na faixa direita da pista, quando não tiver ciclofaixa, ciclovia e tudo mais, faixa direita e jamais na contramão. Já vi em grupos de ciclismo, o próprio grupo do Strava Brasil, né, que é o aplicativo que o pessoal registra os pedais, corrida, natação e tudo mais, já teve várias vezes essa discussão, já vi, nunca participei, mas eu já acompanhei comentários, assim, sabe? Muita gente acredita fielmente que o mais seguro é você andar na contramão porque você consegue ver o que está vindo. Eu penso assim, beleza, amigo, se você quer ver a morte na tua frente, ok, o problema é seu. Mas, cara, é complicado. Eu ainda posso ver 1 ou 2 bugs. Tenho certeza de que os engenheiros... Eu, hein? É o Google nas nossas vidas. Né? Eu não sei desativar esse negócio, então ele sempre escuta o que eu tô falando. Verdade, hein? É verdade. Ô, Matheus, para a gente se encaminhar já para o final da nossa live, né? Foi muito produtiva a nossa conversa, né? E é nesse sentido, é por isso que a gente é geógrafo, né? Porque você falou da cidade, que você foi pesquisar a origem da cidade, mas o problema não está na origem. A cidade ela tem que ser planejada mesmo quando ela está consolidada, porque o planejamento cabe em todas as instâncias da cidade. E com as nossas ideias e com a minha ideia para a legislatura, né, essa é uma bandeira muito forte que eu trago. É o planejamento urbano e a mobilidade dentro do planejamento. E eu vou te falar, cara, desde que eu... não sei exatamente quando que foi isso, mas assim, de eu começar a me inteirar do que rola na política em Foz, assim, no sentido de ver quem está se candidatando, quem está se propondo propostas. Cara, é a primeira vez que surge um candidato com essas pautas, sabe? E eu acho, repetindo o que eu já falei acho que umas 3 vezes nessa live, precisamos de gente que saiba e que entenda do assunto ali dentro. Pois é. Eu espero, né, caso eu chegue lá, poder representar todos os ciclistas da cidade e poder elaborar bons projetos de lei onde encontro a sanar esse grande problema, né, para a gente. A cidade está precisando. Aliás, eu trouxe aqui alguns dados, né, e todos esses dados são autorais. Esses dados foram feitos através do sensoriamento remoto. Olha só, são total de ciclovias ativas na cidade. 42 quilômetros, 473 metros. Só que dessas ciclovias todas, a gente tira a extensão de 5.325 metros da ciclofaixa que tem dentro da Itaipu.
passando a barreira. Aquela ciclovia ali é exclusiva para uso mesmo do pessoal da Itaipu. Então, o total da cidade são 37 quilômetros de ciclovia e ciclofaixa que a gente tem para poder utilizar, né? Isso vocês podem verificar nesse mapa aqui que está lá na minha página Dantas Duarte, no Facebook, onde está sendo feita essa transmissão agora. Teria outros pontos assim, para abordar, né? Mas não vamos estender isso. Uhum. Vamos continuar tratando desse assunto nas redes sociais, né? Sim. Em breve virão novos vídeos para a gente falar de mobilidade e outras coisas legais. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado para quem nos assistiu. Boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado da nossa live, tá bom? Eu vi ali que o Herbert Luiz comentou sobre problemas, né, de ciclovia. O Guilherme também. Um grande abraço para vocês e até a próxima live nossa. Valeu, pessoal.